Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui em geral no YouTube. E antes de mais nada, não esquece daquele nosso ritual padrão, tá? Desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações e encaminha, vai, não custa nada. Compartilha aí o vídeo com alguém, homem. Compartilha lá no teu Instagram, compartilha com o grupo da família, manda lá no grupo da tia, da avó, da prima. Bota todo mundo para aprender alguma coisa aqui nesse canal, tá certo? Então, antes de mais nada, nós vamos falar hoje sobre diluição de soluções. Nós vamos abordar esse tema de diluição em duas partes. Agora nós vamos falar de diluição comum e de diluição de agentes de mesmo soluto, né, de soluções com o mesmo soluto. E em uma parte 2 de diluição nós vamos falar sobre titulação, que aí nós vamos englobar as reações químicas também. Então, depois da vinheta, vem comigo que essa aula tá muito massa. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa aprender é o que é uma diluição, tá? Uma diluição, na verdade, é um procedimento no qual a gente vai diminuir a concentração de uma solução. E isso é pontualmente importante, porque na maioria das vezes, quando a gente precisa diminuir essa concentração da solução, né? A gente tem que entender que essa diminuição de concentração, ela pode ser necessária para um experimento que você vai fazer, para algum trabalho que você deseja executar, e às vezes a solução que você tem em mãos é uma solução extremamente concentrada, e isso vai atrapalhar no seu processo, né, na sua atividade que você quer desempenhar. Então, o procedimento mais comum de diluir é adicionar mais solvente. Então, sei lá, você fez um suco e aquele teu amigo indesejado chegou lá na tua casa, ei, vamos, e aí, como é que tá e tal? E tu diz, eita, meu Deus do céu, eu fiz o suco só pra mim. O que é que tu faz? Tu joga água dentro. Então, quando tu joga água dentro, tu tá diluindo aquela solução. E essa diluição, mais comumente, acontece pela adição de solvente. Porém, existem casos de algumas soluções em que você pode evaporar o solvente, né? Evaporar o solvente e fazer uma concentração da solução. Ou você pode fazer com que o soluto evapore. Isso pode acontecer? Pode, mas isso é muito raro, tá bom? Então, o que é que você precisa saber? Você precisa saber que numa diluição, seja ela qual for, a massa do soluto inicial e final é a mesma. Por quê? Porque a gente mexe em quem, tio? A gente mexe no solvente. Então, a massa que eu tenho no início é igual à massa que eu tenho no final. Então, esquematicamente, como é que a gente vê uma solução? Ó, uma diluição, a gente vê dessa forma. A gente tem um soluto mais solvente, que é a solução inicial. Eu adiciono aqui dentro mais solvente e tenho a minha diluição final, né? A minha solução final. Então, perceba que a massa que eu tenho no início é igual à massa que eu tenho no final. Ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho em ambas as regiões é a mesma. Dito isso para você, né? Você vai entender agora como é que funciona, por exemplo, um processo de diluição. A gente precisa lembrar que todas as vezes que a gente adiciona solvente, o volume final da minha solução ele vai aumentar. Então, quando o meu volume final ele aumenta, automaticamente você tem ali uma diluição. Beleza? Então, olha só, vamos demonstrar matematicamente como é que a diluição acontece. Muitos de vocês têm essa dúvida e eu trouxe aqui um quadro em branco só para a gente poder lembrar como é que isso acontece. Tio, como é que acontece uma diluição? Você já sabe que essa diluição nada mais é do que a adição de solvente, beleza? E você também já sabe que a massa inicial do soluto é igual à massa final do soluto. Isso aqui você já sabe de cor e salteado, tá? Nossa, que expressão velha, de cor e salteado. Mas o que é que eu posso relacionar com massa? Você pode lembrar que concentração comum é a massa do soluto, que eu vou colocar de M1, sobre o volume da solução em litros. Então a gente pode fazer um rearranjo aqui, não pode? A gente pode deixar em evidência a massa. Então como é que fica? Massa vezes 1, M1. C vezes V, concentração vezes o volume. Então eu posso dizer que massa nada mais é do que concentração vezes volume. Então, a massa do início seria quem? Seria a concentração do início vezes o volume do início, que é igual, quem é a massa final? Concentração do final vezes o volume do final. Gente, isso aqui é a dedução matemática para nossas
soluções, para as nossas diluições, beleza? Lembrando o seguinte para vocês, que essa concentração, pessoal, ela pode tanto ser concentração comum, que é aquela concentração que a gente utiliza ela em gramas por litro, como ela também pode ser concentração molar. Concentração molar. Tio Rafas, o que é que isso determina? Isso determina o seguinte, quem vai dizer qual é a concentração que você está utilizando é a questão, tá bom? Mas o que é que eu preciso que você entenda? Que tanto a concentração inicial quanto a concentração final, elas devem estar nas mesmas unidades. Devem estar na mesma unidade. Na mesma unidade. O que é que isso quer dizer com isso, tio? Eu quero dizer o seguinte, que se você for fazer, por exemplo, uma diluição qualquer, você não pode utilizar a concentração inicial em concentração comum, gramas por litro, e a final em mol por litro. Não dá. Ou você usa as duas em molaridade, né, em mol por litro, ou você usa as duas em concentração comum. Mas não tem como você utilizar essas concentrações separadas, ok? Em unidades diferentes. Lembrando também para vocês, pessoal, que o volume ele também pode ser utilizado em ml, como em litro, como decilitro, enfim. Você pode usar do jeito que você quiser. Desde que, é bom lembrar isso para vocês, você utilize a mesma unidade em ambos os lados da nossa equação, ok? Então você tem que utilizar essa característica para fazer as diluições. E aí algumas curiosidades para vocês. A curiosidade inicial é que na indústria química, a diluição é um dos processos mais utilizados de todos. Por quê, tio Rafas? Porque a diluição ela é importante no transporte, por exemplo, de substâncias. A gente não dá para transportar substâncias muito diluídas, né? Por quê? Porque para diluir tem muita água. Então pesa muito só a água. Então fica caro transportar essas substâncias de um lado para o outro. Então, na maioria das vezes, as indústrias químicas, como é o caso aí da Sinf, que vocês estão vendo, ela transporta o ácido clorídrico numa concentração mais alta. E você, na hora que vai utilizar esse ácido clorídrico, por exemplo, você vai fazer essa diluição, ok? Então esse ácido clorídrico aí, ele é transportado numa concentração de 12 mols por litro. É uma concentração extremamente alta. Então você precisa fazer um processo de diluição e adequar essa concentração à unidade que você quer. Dependendo da unidade que você queira, né, isso vai fazer com que você tenha uma característica de diluição e uma necessidade de diluir de acordo com a sua necessidade, tá bom? E aí a gente entra em misturas de soluções com o mesmo soluto. O que acontece? Se eu tiver duas soluções que têm concentrações diferentes de uma mesma substância e eu juntar as duas, o que acontece? Lembra, pessoal, o soluto não é o mesmo? Se o soluto é o mesmo, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Se o nosso soluto é o mesmo, significa que a massa de uma solução somada à massa de outra solução é igual à massa final. Lembra que eu falei para vocês que massa nada mais é do que concentração vezes volume? Então, se eu tiver mistura de soluções com o mesmo soluto, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar as concentrações e volume de cada solução e vou somar com as demais. Então, se eu tiver duas soluções, C1 da primeira vezes V1 da primeira, mais C2 da segunda vezes V2 da segunda. Lembrando a vocês que o volume final dessa solução, né, do ponto de vista diluído, né, do que você vai ter ao final, é a soma dos volumes que você utilizar. Tio Rafas, e se eu tiver 3 soluções? E se eu tiver 4 soluções? Eu vou poder aplicar essa regra? Pode sim, tá bom? Não muda em nada. Você pode utilizar essa regra para infinitas soluções, desde que elas sejam do mesmo soluto, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje falando sobre diluição de soluções. Espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Não esquece de conferir os links que eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu espero você em um outro momento. Um beijo no queijo e até mais.